Voltei, pessoal. Voltei para trabalhar ciências. Hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos dar continuidade ao assunto que nós já iniciamos na aula anterior, os animais. Vamos pegar a apostila, de ciências na página 61. Vamos lá? Tia, nós já trabalhamos essa página. Não, pessoal, nós vamos para o finalzinho da 61, olha. Onde diz assim, os grupos de animais. Vamos lá? Os animais são seres vivos que apresentam características diferentes, como locomoção, como eles se locomovem, cor, tamanho, tipo de alimentação, adaptações ao ambiente em que vivem e etc. Além disso, todos os animais são classificados em dois grandes grupos, dependendo da presença ou não da coluna vertebral e do crânio, ou seja, são classificados como animais vertebrados e invertebrados. Os invertebrados são os animais que não possuem coluna vertebral nem crânio. Como exemplos desses animais, podemos citar a aranha, o caracol, o escorpião, a minhoca, os insetos, entre outros. Alguns desses animais também são encontrados no ambiente aquático, como a estrela do mar, o camarão e as águas-vivas. Aqui tem as imagens, tá, pessoal? Dos invertebrados. Os animais vertebrados possuem características variadas e adaptações importantes que os permitem nadar, voar, correr e caçar. Estes animais vivem nos mais diversos ambientes da Terra, sendo encontrados nas matas, nos campos, nos desertos, no mar, nos rios e lagos. Em relação aos hábitos alimentares, os animais podem ser classificados em três tipos: herbívoros, carnívoros e onívoros. Tia, mas o que é um animal herbívoro? O animal herbívoro é aquele animal que só come vegetais. Carnívoro, o nome já está até dizendo, ele se alimenta somente de carne. E os onívoros? Se alimentam tanto de carne quanto de vegetais. Nós, seres humanos, nós somos onívoros. Nós comemos carne, mas também comemos vegetal. Aqui eu começo a falar sobre a classificação dos vertebrados. Os vertebrados, eles são divididos ainda em 5 subgrupos. Eu tenho os anfíbios, os mamíferos, os répteis, as aves e os peixes. Tia Roberto vai fazer um apanhado do que é cada um deles e depois vocês vão fazer a leitura, ok? Aqui quando eu digo que é o primeiro, os anfíbios possuem a pele úmida e lisa, Os anfíbios, eles sofrem a metamorfose, como diz aqui para vocês, mais conhecidos como anfíbios são os sapos, as pererecas, as salamandras, as rãs, Os anfíbios, eles passam uma fase do ciclo da vida na água e outra no ambiente terrestre. Ele sofre também a metamorfose, a mudança na formação do corpinho dele. Nós vamos ver na frente. Nós temos as aves. São animais que possuem bico, pena e que voam. Tia, mas todas as aves voam? Não, nem todas as aves conseguem voar. Tá? Essa é uma característica geral. Os peixes são os próximos. São os animais aquáticos. Eles vivem aonde? Na água. Os mamíferos receberam esse nome devido à presença das glândulas mamárias, que nas fêmeas secretam leite para amamentar seus filhotes. Então, os mamíferos, eles amamentam os seus filhotes. Nós temos também os répteis, Os répteis são aqueles animais que rastejam, possuem a pele seca, recoberta por escamas ou carapaças e rastejam. Certo, pessoal? O Tia Roberto fez só um apanhado. O que eu vou pedir a vocês? Eu vou pedir que vocês peguem um marca-texto, passe aqui no final da página 61, os grupos de animais, passar marca-texto. Marca-texto na página 62 toda,
Ô tia, mas você não leu anfíbios. Eu só fiz um apanhado, mas vocês vão marcar os anfíbios. Vão marcar a página 63 toda. 64 toda. Vão marcar 65 até antes de mão na massa. Então, marcaram? Vamos voltar lá. Vou ler para vocês, começar a falar sobre os anfíbios. Fiz um apanhado, mas vou ler. Os anfíbios possuem pele úmida, lisa e fina. Os representantes mais conhecidos dos anfíbios são os sapos, as pererecas, as rãs, as salamandras e as cecílias. Os anfíbios anfi, duas e bio-vida passam uma fase do ciclo de vida na água e outra no ambiente terrestre. As aves são animais que possuem bico, pena e a maioria delas voam. São representantes das aves, pássaros, galinhas, patos, avestruz e ema. Veremos mais características sobre as aves no próximo tópico. Os peixes são animais aquáticos que possuem diversas adaptações que permitem viver no ambiente aquático. Respiração branquial, escamas, corpo coberto por muco e nadadeiras são alguns exemplos dessas adaptações. Entre os exemplos de peixes estão os tubarões, os cavalos marinhos e as raias ou arraias. Os mamíferos receberam esse nome devido à presença das glândulas mamárias, que nas fêmeas secretam leite para amamentar seus filhotes. A maioria desses animais possuem pelos e são terrestres, como gatos, cachorros, coelhos e o próprio ser humano. Também existem representantes aquáticos desses animais, como os golfinhos e as baleias, e também espécies adaptadas ao voo, como o morcego. O morcego é o único serzinho que voa, que é mamífero. Na maioria dos mamíferos, os filhotes se desenvolvem e nascem da barriga da mãe já formados. Mas há alguns mamíferos, como o ornitorrinco e a equidna, nos quais os filhotes se desenvolvem e nascem a partir de ovos, fora do corpo da fêmea. Os répteis são representados principalmente por lagartos, serpentes, tartarugas e jacarés. Esses animais possuem pele seca, recoberta por escamas ou carapaças e respiração pulmonar. Na maioria dos animais desse grupo, os filhotes se desenvolvem dentro de ovos e fora do corpo da fêmea. No entanto, há algumas espécies de lagartos e serpentes em que os filhotes se desenvolvem dentro do corpo da fêmea sem a formação de ovos. Vamos voltar a falar sobre as aves. As aves são um grupo de animais vertebrados encontrados em mais variados ambientes, como florestas, desertos e em regiões muito frias, como as regiões polares. Todos os representantes desse grupo possuem bico, penas e botam ovos. A capacidade de voar, presente na maioria das aves, foi uma adaptação adquirida pela evolução desse grupo. Veja algumas adaptações que possibilitam o voo desses animais. Presença de penas, asas, ossos leves, porosos e cheios de ar, que são os pneumáticos, corpo compacto e cauda pequena, músculos peitorais responsáveis pelo batimento das asas. O hábito alimentar desses animais pode ser herbívoro, carnívoro ou onívoro. Lembrando, herbívoros são os animais que se alimentam de vegetais, carnívoro, que se alimentam de carne, e onívoro, que se alimentam tanto de animais quanto de vegetais. Os periquitos e as araras são herbívoros, já que se alimentam de frutas e sementes, e é por isso que possuem bico curvo e muito forte. Já os urubus e as águias são carnívoros, ou seja, se alimentam de carne e, por isso, possuem um bico forte e cortante, o que os ajuda a rasgar seu alimento. Os cisnes e as galinhas são animais onívoros, ou seja, se alimentam tanto de plantas e sementes como também de outros animais. Essas aves têm bicos curtos, cônicos e compactos, que os ajudam a quebrar sementes e permitem também comer pequenos invertebrados, como minhocas, formigas e escorpiões. O bico desses animais não serve só para se alimentarem, mas também para transportarem materiais, construir ninhos e pentear as penas.
As aves possuem um sistema digestório diferenciado, com estruturas que não estão presentes em outras espécies, como o papo, que armazena e amolece o alimento, e a moela, onde os alimentos duros são quebrados. Na moela de algumas aves, podemos encontrar até pequenas pedras que contribuem com a trituração do alimento. Todas as aves se reproduzem por meio de ovos com casca. As fêmeas botam os ovos em ninhos feitos pelos machos ou por elas próprias. Os ninhos servem para aquecer e manter protegidos os ovos e as pequenas aves que nascerão, e são feitos de diferentes materiais, como folhas, gravetos, barro, pelos de outros animais e até lixo produzido pelo homem. Nem todas as aves conseguem voar, porém, todas possuem adaptações que as permitem sobreviver na natureza. Por exemplo, os pinguins não têm habilidade de voo, mas usam as asas para nadar. As emas e os avestruzes também não voam, porém, quando correm, conseguem atingir a velocidade aproximada de 60 km por hora. Já fizemos a leitura e já marcamos com marca-texto até aqui, certo? Esse mão na massa fica uma sugestão que vocês podem fazer em casa em outro momento. Na página 67 tem o exercício resolvido e exercício de fixação. Olha, esse exercício de fixação vocês vão fazer após esse vídeo, né? E se preferirem também, depois desse vídeo de tia Roberta ainda postou outros vídeos e um relatório. Se quiserem deixar a atividade por último, perfeito. Na página 68, também atividade, é uma questão só dividida, certo? Na página 69, ciclos de vida. Aqui é só para vocês observarem, ó, o bebezinho e a evolução, olha, do ser humano, olha. Eu acho que eu me encaixo aqui, gente. Quase uma caquéticazinha de óculos, ó. Eu acho que eu me encaixo aqui. Ah, vocês são brotinhos, ó. Vocês estão aqui. Embaixo tem animais que botam ovos. Todos os seres vivos apresentam fases de vida, como o nascimento, o crescimento, a reprodução, o envelhecimento e a morte. Para que as espécies perpetuem, é necessário que haja reprodução. Em algumas espécies de animais, após a fecundação, o desenvolvimento do embrião ocorre fora do corpo da mãe e dentro de um ovo. O embrião se desenvolve alimentando-se das reservas nutritivas presentes no interior dos ovos até chegar o momento da eclosão, até chegar a hora dele sair. Dentre os exemplos dos animais, podemos citar alguns mamíferos, como a equidna e o ornitorrinco. Todas as aves e algumas espécies de peixes, de anfíbios e de répteis. Há também animais invertebrados nesse grupo. A maioria dos insetos, como a formiga e a barata, os moluscos, como o caracol e o polvo, e algumas espécies de aranha. Em alguns grupos de animais, o desenvolvimento do embrião ocorre dentro de ovos, mas esses ovos ficam dentro do corpo da mãe por um período. Entre os exemplos desses animais estão algumas espécies de tubarões e de raios. Animais que não botam ovos. Nos animais que não botam ovos, o embrião, após a fecundação, se desenvolve dentro do corpo da mãe. Os nutrientes, a água e o oxigênio necessário para seu desenvolvimento são recebidos da mãe. Dentro desse grupo de animais estão a maioria dos mamíferos, algumas espécies de peixes, anfíbios e répteis. Algumas espécies de escorpiões também possuem esse tipo de desenvolvimento. Aqui não precisa marcar nada com marca-texto. Já na página 71, nós vamos falar sobre a metamorfose. Metamorfose é a mudança de forma, né? Alguns animais, como vocês vão ver aqui, eles mudam a forma do corpo, o formato do corpinho, né? Então, olha só. A metamorfose, que na língua grega significa mudança de forma, é um processo de transformação do corpo e do modo de vida do animal. Muitos seres vivos, invertebrados e vertebrados, moluscos, anfíbios, algumas espécies de peixes e todos os insetos apresentam metamorfose.
No desenvolvimento por metamorfose, as fêmeas põem seus ovos em lugares que julgam seguros, como água parada e tronco de árvores. Alguns dias depois, tempo que depende de cada espécie, os ovos eclodem e liberam as larvas. Passa marca-texto, pessoal. Metamorfose até a palavra larvas. Aqui sim tem que marcar. Aqui está falando, mostrando para vocês o ciclo de vida do mosquito, da borboleta e do sapinho. Está mostrando a metamorfose. Olha, o mosquito, ele coloca os ovos aonde? Na água, né? Por isso nós não podemos deixar a água parada. Lembram disso? Evitar a dengue. Então, ele bota os ovinhos. Depois vai sair a larva. Vai virar a pupa, quase um mosquitinho. E depois, finalmente, um mosquito adulto. Aqui, ó, na borboleta. A borboleta colocou o ovinho eclodiu, sei quem? A lagarta depois ela vai fazer o casulo, e o casulo vai abrir e vai sair uma nova borboleta. E aqui tem também o ciclo do sapinho. Certo, pessoal? Caprichem aí na atividade, assistam os outros vídeos e leiam o relatório, ok?